Graça e paz, meus irmãos. Livro de Números, capítulo 1, versículo 1 e 2, assim diz a palavra do nosso Deus. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça. Deus nos chama para marcharmos com Ele, meus irmãos. Hoje iniciamos nossos devocionais no livro de Números, um livro que fala da caminhada do povo de Deus entre a redenção e a promessa. Números é também um livro escrito por Moisés. E o livro de Números nos mostra Israel já liberto do Egito, mas ainda o caminho da terra prometida. E é o retrato da vida cristã, salvos pela graça, mas ainda peregrinos nessa terra. Calvino afirma que neste livro Deus estaria treinando o seu povo por meio das provações para que aprendam a depender não de si mesmo, mas das promessas do próprio Deus. No capítulo 1, Deus ordena um censo, não apenas por uma curiosidade para saber quantas pessoas tem ali naquele campo, mas para organizar o povo para a jornada que estava apenas para começar. Com isso, à primeira vista, este capítulo pode parecer apenas uma lista de números, mas quando olhamos com atenção, ele revela profundas verdades espirituais para a nossa caminhada de fé. E a primeira lição que o livro nos mostra é que Deus conhece o seu povo pelo nome. O versículo 2 diz: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. No versículo 18 ele diz: E tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Meus irmãos, Deus não manda apenas contar as pessoas, mas o nome das pessoas. A contagem deveria ser feita pelo nome das pessoas. Isso mostra o cuidado pessoal de Deus e a sua aliança com o seu povo. Por exemplo, assim como um pastor conhece cada ovelha, Deus conhece cada um do seu povo. Nenhum filho de Deus é invisível. João Calvino comenta que esse detalhamento, essa preocupação de Deus em contar os seus filhos pelo nome, testemunha que Deus governa a sua igreja com uma atenção paternal, com atenção de pai, cuidando dos seus filhos. João, capítulo 10, versículo 3, registra que Deus chama pelo nome as suas ovelhas. Mas o texto não mostra apenas um Deus que conhece, ele mostra também um Deus que prepara o seu povo para avançar. Enquanto Deus chama pelo nome na primeira lição, a segunda lição que nós podemos aprender é que o povo de Deus é chamado a marchar com ordem e responsabilidade. O versículo 3 diz: Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Perceba, meus irmãos, que a graça que liberta, que nos tira das trevas do pecado, é a mesma graça que nos convoca a caminhar com Deus.
E veja que Deus organiza o povo porque ele sabe que o povo encontrará desafios, batalhas, provações. Por exemplo, um exército desorganizado não pode vencer. Da mesma forma, a vida cristã exige disciplina espiritual, exige comunhão com Deus, comunhão com a igreja e compromisso com a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 11, ele diz: revestir-vos de toda a armadura de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, caminhar com responsabilidade e com ordem, obedecendo, vivendo a comunhão e o compromisso diário de uma vida com Deus. No entanto, meus irmãos, nem todos são chamados para a mesma função, e isso também faz parte da sabedoria de Deus. Se, em primeiro lugar, Deus nos chama pelo nome, e, em segundo lugar, nos chama para caminharmos com Ele, em obediência, em devoção, em comunhão, em responsabilidade, a terceira lição que nós aprendemos é que Deus separa alguns para o cuidado da adoração. No versículo 47 a 39, a palavra do Senhor diz: Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor falará a Moisés, dizendo: Somente não contará a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel. Os levitas, nessa ocasião, não são contados para a guerra, pois foram separados para o serviço do tabernáculo. Enquanto alguns lutavam, outros cuidavam da presença de Deus no centro do acampamento. Sem adoração, meus irmãos, o povo perde o rumo. Sem uma liderança espiritual guiada pela palavra de Deus, as ovelhas, os exércitos caminham perdidos. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 5, ele diz: casa espiritual, sacerdócio santo. Portanto, meus irmãos, devemos zelar por aqueles que Deus chamou para cuidar do seu povo, para cuidar do seu pastoreio, para cuidar das instruções dadas pela palavra do Senhor. Tudo isso, meus irmãos, nos conduz para além do deserto e nos aponta para Cristo. Porque em Cristo nós temos o cumprimento de tudo isso. Cristo é o bom pastor que conhece os seus pelo nome. Cristo é o capitão da nossa salvação. É ele que marcha à nossa frente. Cristo é a presença definitiva de Deus no meio do seu povo. Hoje não precisamos mais de levitas, de sacerdotes para cuidar do tabernáculo. Hoje, por meio dos pastores, por meio da nossa própria vida, nós somos chamados a cuidar da presença de Deus em nosso meio. Ao encerrarmos esse primeiro capítulo, algumas verdades precisam ficar gravadas em nosso coração. Primeiro, Deus conhece o seu povo pessoalmente. Segundo, Deus nos chama para uma caminhada responsável. E terceiro, Deus preserva a centralidade da adoração. Veja, meus irmãos, você não é apenas um número diante de Deus. A vida cristã exige um compromisso diário e a adoração deve estar no centro da nossa vida. O Deus que contou Israel no deserto é o mesmo Deus que hoje sustenta a sua igreja por meio da pessoa de Cristo Jesus. Até que cheguemos à promessa final, caminhemos, marchemos com o Senhor, sabendo de que Ele nos conta por meio do nosso nome, de que a nossa vida é um compromisso diário com Deus e que Cristo Jesus é o centro da nossa adoração. Que o Senhor te abençoe.